Olá, galera do PAC. Existe uma lei antiga nos territórios do norte. Tão antiga que a maioria das matilhas se esqueceu dela. Foi escrita numa caligrafia anterior ao conselho, anterior às linhagens atuais, anterior aos tratados que dividem o continente nos territórios que conhecemos hoje. Foi gravada na pedra acima de um trono, numa fortaleza chamada Pinheiro Corvo. E por 4 gerações, ninguém na matilha do Fortim de Ferro soube decifrá-la. Mas a Sara sabia. Ela não veio para arranjar confusão. Veio com um rolo de ferramentas de encadernadora e uma pilha de genealogias inacabadas, contratada para um trabalho discreto num canto silencioso de uma fortaleza que deixou bem claro que não a queria lá mais do que o estritamente necessário. O rei Alfa deixou isso patente, através do seu mordomo, do seu conselho, da frieza particular do quarto que lhe foi atribuído, perto o suficiente das cozinhas para que ela ouvisse o crepitar do fogo à noite. Ela guardou isso sem saber por quê. O que ela não conseguiu guardar, o que não pôde depois, foi o momento em que olhou para o selo acima do trono e compreendeu cada palavra. O que ela ainda não sabia era o preço que entender aquilo lhe custaria. Vamos começar. A Sara chegou a Pinheiro Corvo numa manhã em que a geada ainda hesitava em se decidir. A carroça que a trouxe da fronteira deixou-a no portão principal com o seu rolo de encadernadora, um estojo de couro com folhos de genealogia e um baú mais pesado do que parecia, pois ela tinha empacotado os seus manuscritos de referência no fundo e mentido sobre o peso ao condutor. Os lobos do portão observavam-na antes mesmo da carroça parar completamente. Não observavam como guardas observam, avaliavam, catalogavam ameaças, observavam como lobos observam quando algo capta uma frequência que ainda não conseguem nomear. Ela notou isso, como notava a maioria das coisas, guardou a observação e seguiu em frente. O mordomo que a recebeu chamava-se Corin, eficiente e sem humor. Ele acompanhou-a pelo pátio exterior, explicando os termos da sua comissão com o tom de quem recita um documento legal de memória. Ela estava ali para restaurar e catalogar os folhos de genealogia do Fortim de Ferro. 4 gerações de registros de nascimento, de uniões, de sucessão, danificados por uma inundação 3 anos antes. Trabalharia na sala do arquivo, no corredor leste. Faria as refeições no refeitório dos funcionários. Não entraria na sala do trono, na câmara do conselho ou na ala privada do Alfa sem convite explícito. Entendido, disse a Sara. Corin olhou-a como se esperasse mais perguntas. Ela tinha mais perguntas. Estava a guardá-las. A sala do arquivo era fria e cheirava a pergaminho úmido e a ferro velho, o que, na sua opinião profissional, era exatamente o cheiro que uma sala de arquivo deveria ter. Ela pousou o baú, desenrolou as suas ferramentas sobre a mesa de trabalho e passou a primeira hora a fazer nada mais do que olhar, a avaliar os danos, a dimensão do trabalho, a ordem em que as coisas deveriam ser feitas. Era a parte do trabalho que a maioria das pessoas saltava. Ela tinha aprendido anos antes que a primeira hora de observação poupava 3 dias de refação. Na segunda hora, encontrou o folho solto. Estava enfiado entre 2 capas de encadernação danificadas. Não fazia parte da comissão de genealogia. Uma única folha de velino antigo com uma nota no canto que dizia: Sala do Trono, selo, Scripto Norte, não traduzido. Por baixo, noutra caligrafia, não remover. Ela pô-la de lado. Lidaria com ela mais tarde. Ela não lidou com ela mais tarde. Lidou com ela naquela noite, quando o arquivo ficou silencioso, os fogos da cozinha reduzidos a brasas, e ela era a única no corredor leste a trabalhar à luz de velas. As tochas neste extremo do corredor estavam mal mantidas, e ela já tinha anotado isso para Corin, que lhe dissera que seria resolvido. Não fora. A caligrafia do norte não era a sua especialidade principal. A sua especialidade eram as notações genealógicas das tradições de Greyfell e Crowland, e por isso fora contratada. A caligrafia do norte era algo que ela própria ensinara a partir de um texto de referência que encontrara num arquivo acadêmico 12 anos antes. Porque o texto fora mal arquivado e ela pegara nele pensando que era outra coisa, e depois lera a primeira página, e não conseguira largá-lo. Era assim com as coisas. Ela pegava nelas e não conseguia largar.
Virou o velino nas mãos. A notação correspondia a um estilo que ela reconhecia, final da Segunda Era, pré-conselho, do período em que os Pactos do Norte usavam uma linguagem escrita unificada, antes das fraturas políticas que produziram os scripts territoriais modernos. Ela conseguia lê-la, não rapidamente, não perfeitamente, mas conseguia lê-la. Ela não foi à sala do trono naquela noite. Foi para a cama em vez disso, o que era a coisa sensata a fazer. Ficou acordada 2 horas a pensar na notação. No segundo dia, ela estava no arquivo ao amanhecer e terminara a avaliação preliminar dos folhos de genealogia antes do meio-dia. Os danos eram significativos, mas não irreparáveis. 3 das capas de encadernação precisavam de ser substituídas inteiramente. Várias folhas de velino tinham manchas de água que exigiriam um tratamento químico cuidadoso antes que a tinta pudesse ser estabilizada. Ela fez as suas notas na sua abreviatura precisa e condensada, que usava para avaliações de danos, e começou a esboçar uma lista de materiais para Corin. Foi enquanto escrevia a lista de materiais que ouviu as portas da sala do trono abrirem-se. A sala do arquivo partilhava uma parede com o corredor leste, que corria ao lado da sala do trono. As portas eram de carvalho pesado com bandas de ferro e não abriam silenciosamente. Ela ouviu-as, e depois ouviu passos, e depois não ouviu nada, o que significava que quem quer que tivesse entrado na sala do trono parara de se mover. Ela não levantou os olhos da sua lista de materiais. Terminou a lista. Entregou-a a Corin. Comeu no refeitório, onde os outros criados a tratavam com a particular e cuidadosa neutralidade reservada a forasteiros em comissões de curta duração. Nem hostis, nem calorosos. Apenas à espera para ver se ela valia o investimento de amizade. Comeu depressa e voltou ao trabalho. Foi o mordomo que mencionou o selo, no fim, não propositadamente. Ele revia a sua lista de materiais com a eficiência distraída de um homem com mais 17 coisas para tratar. E disse, quase para si mesmo: já tivemos 3 acadêmicos a olhar para o selo acima do trono na última década. Nenhum deles conseguiu decifrá-lo. A Sarah levantou os olhos do seu trabalho. Que script? Perguntou. Corin olhou-a. Norte pré-conselho. Eles pensam. Ela não disse nada. Ele passou para o próximo item da lista. Naquela noite, ela foi à sala do trono. Disse a si mesma que era só para olhar. Disse a si mesma que ficaria na soleira da porta, para ter uma ideia da escala da inscrição, e voltaria para o arquivo. Disse isso a si mesma com muita firmeza, enquanto caminhava pelo corredor leste com uma vela numa mão e a notação em velino na outra. A sala do trono estava vazia. As tochas estavam baixas, queimando a cerca de 1/4 da sua capacidade, o que lançava na sala um tipo de luz âmbar profunda que fazia as paredes de pedra parecerem mais quentes do que eram. O trono em si estava numa plataforma elevada no fundo. Ferro e madeira escura, funcional em vez de ornamentado, o tipo de trono que dizia, é aqui que as decisões são tomadas, em vez de, é aqui que o poder é exibido. Acima dele, esculpido diretamente na pedra do lintel, estava o selo. Atravessou a sala sem decidir fazê-lo. Ficou em frente à plataforma, ergueu a vela e leu a primeira linha. Depois leu-a novamente. Depois ficou muito quieta por um momento. A inscrição não era decorativa. Não era um lema territorial, nem uma declaração de fundação, nem um registro de vitórias em batalha. O que a maioria dos selos continha. Era uma lei. Especificamente, era a lei original de união dos Pactos do Norte, a versão pré-conselho, aquela que precedeu as modificações políticas que produziram os protocolos de união atuais. Era a versão que nomeava o que uma união realmente era, em termos que o Conselho moderno passara 4 gerações a evitar cuidadosamente. Liu-a uma terceira vez. Estava a lê-la quando ouviu passos atrás dela. Ela não se virou imediatamente. Terminou a linha em que estava, porque fora criada para terminar o que começava. E então virou-se. O Alfa-Rei de Ironhold estava na entrada da sala do trono. Tinha-a visto à distância 2 vezes desde a sua chegada, uma vez a atravessar o pátio exterior e outra vez no fundo de um corredor em que ela caminhava na direção oposta.
Ambas as vezes ela o registrara, da maneira que registrava a maioria das coisas. Altura, porte, a qualidade particular de quietude que certas pessoas carregam como uma característica física. Era alto da maneira que certos tipos de arquitetura são altos, não imponente pelo esforço, apenas presente de uma forma que reorganiza o espaço ao seu redor. Parecia que a sala fora construída à sua volta. Ele olhava para ela com uma expressão que ela não conseguia ler completamente àquela distância. Não raiva, algo mais cuidadoso do que raiva. A sala do arquivo fica no corredor leste, disse ele. A sua voz era uniforme, plana e definitiva. Nenhuma explicação oferecida. Concordou ela. Disseram-me para não entrar sem convite. Peço desculpa por isso. Ouvi dizer que a inscrição era em Scripto Norte e quis ver a sua escala. Houve uma pausa. Consegues lê-la? Ela ponderou a pergunta por um momento, não a resposta. Ela sabia a resposta. Estava a ponderar o que a resposta custaria. Alguma dela, disse ela. Não era uma mentira. Era uma verdade cuidadosa. Ele olhou-a por um momento mais, depois olhou para o selo acima do trono. Algo mudou na sua expressão. Não muito. Apenas uma fração. Volta de manhã, disse ele, com os teus materiais. Ela partiu antes que ela pudesse responder. Ela ficou na sala do trono vazia por um momento, segurando a vela, olhando para a inscrição que acabara de concordar em traduzir e pensou no que lera. Depois voltou para o arquivo e não dormiu por muito tempo. No terceiro dia, ela levou os seus manuscritos de referência para a sala do trono e começou a trabalhar a sério. O alfa-rei, o seu nome era Gideon, o que aprendera com a documentação do mordomo, esteve presente durante a primeira hora. Ele não falou. Sentou-se numa das cadeiras ao longo da parede, não no trono, e observou-a a trabalhar com a atenção focada de alguém que não a observava a trabalhar de todo, mas observava outra coisa inteiramente, e usava o trabalho dela como desculpa para estar na sala. Ela estava familiarizada com este fenômeno. Encontrara-o antes noutros arquivos, noutras comissões, pessoas que precisavam de estar perto de algo que ainda não sabiam como perguntar. Ela fez as suas notas. Cruzou as referências dos seus manuscritos. Traduziu as 3 primeiras linhas da inscrição na sua cabeça e não escreveu nada. Não estás a escrever, disse ele. Estou a ler primeiro, disse ela. Escrever antes de entender o que se está a ler produz erros. Outra pausa. Quanto tempo leva a ler? O tempo que levar. Ouviu o que podia ter sido o início de um som. Não exatamente uma risada. Perto disso. Ele partiu a meio da manhã. Ela escreveu as 3 primeiras linhas. A 4ª linha foi onde as coisas se complicaram. A inscrição, como agora tinha a certeza, era a lei original de união do Fortim de Ferro, a carta fundadora da compreensão do PAC sobre o que era a união de companheiros e o que exigia. O Conselho moderno tinha os seus próprios protocolos de união, formais e processuais, construídos sobre uma estrutura política que evoluíra ao longo de 4 gerações. Esta inscrição precedeu tudo isso. Descreve a união em termos inequívocos e, em vários aspectos, diretamente contraditórios à posição atual do Conselho sobre como as uniões podiam ser geridas, adiadas ou formalmente descartadas. A 4ª linha afirmava especificamente que uma união não nomeada, uma união reconhecida, mas não formalmente declarada, não permanecia simplesmente suspensa. Ela decaía, puxava ambas as partes de uma forma que, com o tempo, se tornava fisicamente e psicologicamente corrosiva. A lei original não tratava a união como um instrumento político, tratava-a como um facto biológico. Ela ponderou isso por um longo tempo. Depois escreveu-o. No 4º dia, ela estava na sala do trono antes do amanhecer. Não o ouviu chegar. Ela estava ciente dele, como estava ciente de mudanças na pressão do ar. Uma alteração na qualidade do silêncio da sala, uma ligeira recalibração da sua própria atenção, para a qual não tinha explicação racional. Continuou a trabalhar. Estava agora na 6ª linha, que era a secção tecnicamente mais exigente da inscrição, a parte que tratava da mecânica específica de reconhecimento e declaração. Estás aqui cedo, disse ele. Geralmente estou, disse ela.
Ela veio para junto da plataforma, não atrás dela, não na sua cadeira ao longo da parede, mais perto do que estivera. Ela manteve os olhos na inscrição. Quanto traduziste? Perguntou ele. 6 linhas. O que dizem? Ela ponderou isso. Virou-se para olhá-lo, algo que ela tinha tido cuidado de não fazer demasiado diretamente desde a primeira noite, porque olhá-lo diretamente produzia um tipo particular de interferência na sua capacidade de pensar claramente. E ela precisava de pensar claramente. Dizem, disse ela cuidadosamente, que esta inscrição é a lei original de união do Fortim de Ferro, a versão antes de o Conselho a rever. Ele estava muito quieto. E as revisões, disse ele, são significativas? Sim, disse ela, bastante significativas. O silêncio prolongou-se. Diz-me, disse ele. Ela contou-lhe as primeiras 6 linhas. Não lhe contou o que suspeitava sobre as linhas 7 a 12, que ainda não traduzira completamente, mas que pareciam conter algo, pelo que conseguia ler, que tornaria a posição atual do Conselho sobre a gestão de uniões legalmente insustentável, sob a lei fundadora do PEC. Contou-lhe a parte sobre a decadência. O seu maxilar apertou. Não muito, apenas o suficiente, disse ele. Continua a traduzir. Era plano e definitivo, como era sempre o seu discurso, mas havia algo por baixo que ela guardou, sem saber o que fazer com isso ainda. Ele partiu. Ela continuou a traduzir. No 5º dia, o Conselho enviou um representante à sala do arquivo. Era um homem chamado Ancião Prost, de voz suave e dicção cuidada, com aquele tipo particular de autoridade de som razoável que ela aprendera, após anos a trabalhar em territórios politicamente complexos, a tratar como uma forma de tempo. Não se argumentava diretamente com ela. Observava-se em que direção estava a mover-se e ajustava-se em conformidade. Sentou-se em frente à sua mesa de trabalho e explicou, com o tom de quem oferece informação útil, que a inscrição acima do trono fora examinada por múltiplos acadêmicos e era geralmente entendida como um lema territorial de interesse histórico apenas, sem qualquer significado legal vinculativo sob a lei atual do PEC. Ela ouviu tudo aquilo. Isso é interessante, disse ela. O Alfa-Rei valoriza o seu trabalho nos folhos de genealogia. O ancião Prost continuou. A comissão é simples e está bem dentro da sua perícia documentada. O Conselho ficaria satisfeito em vê-la concluída dentro do prazo. Estou dentro do prazo, disse ela. Excelente, disse ele, levantando-se. A inscrição acima do trono é, como disse, de interesse histórico apenas. A posição do Conselho é que qualquer tradução deve ser revista pelo Conselho antes de ser colocada em qualquer registro formal. Ela olhou para ele. Fui comissionada pelo Alfa-Rei. Sim, disse o ancião Prost com um sorriso que não era bem um sorriso. Foste? Ele partiu. Ela sentou-se por um momento a olhar para suas notas. Depois voltou para a sala do trono e traduziu mais 2 linhas. No 6º dia, encontrou a inscrição secundária. Não estava acima do trono. Estava por baixo dele, esculpida na base da própria plataforma, numa caligrafia menor que fora parcialmente obscurecida pelos suportes de ferro que prendiam a plataforma da plataforma. Ela encontrou-a porque estivera a medir a sala do trono para suas notas e agachou-se para verificar a base da plataforma, e lá estava. Esta inscrição era noutra caligrafia, mais antiga, pensou ela. Ou talvez não mais antiga, mas escrita com uma intenção diferente. Onde a inscrição do Lintel era formal e legal, esta era pessoal. Um único parágrafo escrito na mesma caligrafia do norte, mas num registro que ela reconheceu como íntimo em vez de oficial. Traduziu-o lentamente, sentada de pernas cruzadas no chão de pedra em frente à plataforma, com a vela ao lado e o seu manuscrito de referência espalhado à sua volta. Quando terminou, ficou muito quieta por um momento. Depois ouviu passos. Ela não se virou imediatamente. Ouviu-o atravessar a sala, ouviu-o parar atrás dela, ouviu a qualidade particular de silêncio que significava que ele estava a ler por cima do seu ombro. Há uma segunda inscrição, disse ela. Vejo isso, disse ele. Sabias que estava lá? Houve uma pausa. Não.
Ela olhou para ele então. Estava mais perto do que ela imaginara. Perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar os seus olhos. Os seus olhos eram cinzentos. O tipo de cinzento que muda entre ardósia e prata, dependendo da luz, e neste momento, estavam muito quietos. "O que diz?" perguntou ele. Ela voltou a olhar para suas notas. "Diz", disse ela, "que o homem que construiu este trono compreendeu que a lei acima dele seria difícil de seguir. Que nomear uma união quando a sentimos, antes de termos a certeza, antes de a política estar resolvida, antes de tudo estar arranjado, é a coisa mais difícil que a lei pede, e que a alternativa é pior." Ouviu-o respirar. "Diz", continuou ela, "que ele nomeou a sua união antes de o conselho estar pronto para a reconhecer. Que ele ficou nesta sala com a mulher que era a sua companheira e disse isso em voz alta, e que o PEC ouviu, e que nada do que veio depois, nem as objeções do conselho, nem o custo político, nem os anos de dificuldade, desfez o que a nomeação tornara verdadeiro. O silêncio foi muito completo. Ela manteve os olhos nas suas notas. A sua caligrafia, ela notou, tornara-se ligeiramente menos precisa nas últimas linhas. Estivera a escrever mais rápido do que pretendia. "Sarah", disse ele. Ela olhou para cima. Algo mudara na sua expressão. Não muito, apenas uma fração. Mas era o tipo de fração que significava que a coisa por baixo se movera. E quando a coisa por baixo se move num rosto que controla a fração, é tudo. "Há quanto tempo sabes?" perguntou ele. Ela compreendeu o que ele estava a perguntar. "Desde a primeira noite", disse ela, "quando li a terceira linha." Ele fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, o cinzento acalmara. "O conselho", começou ele. "Eu sei", disse ela. "Falei com o ancião Prost. Ele foi ter contigo." Foi muito razoável sobre isso. Algo moveu-se no canto da sua boca. Não exatamente um sorriso. "Eles vão contestar", disse ele. "Eles têm gerido os protocolos de união há 4 gerações. Esta inscrição, se é o que dizes que é, não apenas complica a sua posição. Invalida o quadro legal sob o qual tem operado." "Sim", disse ela. "Vão contestar a tradução." "Podem tentar", disse ela. "Colocarei as minhas notas contra qualquer acadêmico que eles tragam. O texto diz o que diz." Ele olhou-a por um longo momento. Depois olhou para a inscrição acima do trono. "Há mais alguma coisa?" disse ela. Ele olhou-a de volta. "As linhas 7 a 12, disse ela. "Tenho vindo a trabalhar para te contar." Virou-se para a página relevante das suas notas. "A lei original não descreve apenas o que é uma união. Descreve o que acontece quando uma união é reconhecida por um membro do PEC que detém autoridade. Um rei, um líder de PEC, um ancião. Quando alguém nessa posição reconhece uma união, a lei exige declaração formal dentro de um período específico, não para que a união seja válida. A união é válida independentemente de ser declarada, mas para que a parte declarante retenha a autoridade legal completa sob a lei do PEC." A sala estava muito quieta. "Que período específico?" perguntou ele. "A próxima lua cheia", disse ela, "que é em 9 dias." Ela virou-se dela. Caminhou até a janela, a que dava para o pátio interior, e ficou ali de costas para ela, e ela podia ver, pela posição dos seus ombros, que ele estava a fazer aquilo que fazia quando pensava em algo que não queria pensar à frente de ninguém. Ela esperou. Era boa a esperar. "O conselho dirá que a inscrição não tem valor legal", disse ele sem se virar. "Dirão que precede a estrutura de governança atual. Dirão que foi substituída." "Podem dizer isso", disse ela. "Não será preciso." "A carta fundadora é explícita", disse ele, "que a lei original de união tem precedência sobre as revisões do conselho em casos de conflito direto. O próprio documento de governança do conselho diz isso. Encontrei-o nos folhos de genealogia no 2º dia." Longa pausa. Ele virou-se. "Encontraste-o no 2º dia?" disse ele. "Fui minuciosa", disse ela. Ele olhou-a. Os olhos cinzentos ficaram muito quietos. "Por que não me disseste imediatamente, Sarah?" Era uma pergunta justa. Ela estava a perguntar-se a mesma coisa. "Por quê?" disse ela. Tinha acabado de chegar. Era uma encadernadora numa comissão de genealogia.
E por quê? Ela parou. Por quê? Disse ele. Olhaste para mim diretamente, porque eu queria saber o que a lei dizia antes de decidir o que fazer com o facto de assentir. A sala estava muito quieta. Ele manteve o olhar dela. A união, disse ele. Não era uma pergunta. Sim, disse ela. Há quanto tempo me passei pelo portão? Disse ela. Os lobos do pátio curvaram-se. Pensei que fosse um costume do PEC com que não estava familiarizada. Algo cruzou o seu rosto. Não exatamente dor. A memória disso. Não era um costume do PEC, disse ele. Agora sei. Ele ficou quieto por um momento. Então sentia antes de entrares pelo portão. Um dos meus lobos veio procurar-me. Não sei o que ele sentiu. Seguiu até ao pátio exterior e vi-te entrar pelo portão com o teu baú e os teus manuscritos e a tua forma cuidadosa de olhar para tudo, e eu... Ele parou. E eu voltei para dentro, disse ela. Por quê? Disse ele. Passei 4 anos a ser muito cuidadoso com isto, sobre não... Ele parou novamente. Ela esperou. A minha última união, disse ele. Aquela, antes de ela partir. Não te direi que foi simples, porque não foi. E não te direi que a geri bem, porque não geri. O que te direi é que decidi depois disso que não nomearia outra união até ter a certeza, até tudo estar arranjado, até não haver possibilidade de me enganar. Sim, disse ela. Olhou para ele. Ele estava sentado muito quieto, como sempre se sentava. Mas a quietude era diferente agora, não controlada, apenas presente. A armadura fora retirada, e o que estava por baixo não era fraqueza. Era apenas o homem. Gideon, disse ela. Ele olhou-a. A inscrição diz que esperar pela certeza é como a perder, disse ela. O homem que construiu o trono sabia disso. Ele gravou-o na pedra. Eu sei o que a inscrição diz. Tu traduziste-me. Sei que sabes, disse ela. Estou a dizê-lo novamente porque pareces ainda estar a decidir se a lei se aplica a ti. Algo mudou no seu rosto, completamente desta vez. Não uma fração, não um lampejo, mas tudo. A maneira como uma paisagem muda quando a luz finalmente surge por cima da crista. Aplica-se a mim, disse ele. Sim, disse ela. Aplica-se. Ele levantou-se. Atravessou a sala pequena em 2 passos e ficou em frente à sua mesa de trabalho. E ela também se levantou, porque sentar-se enquanto ele estava de pé parecia errado, e eles estavam muito perto na sala pequena e abarrotada, com os folhos a secar e os manuscritos empilhados e as ferramentas arrumadas na ordem em que as usava. Preciso de te dizer algo, disse ele. Tudo bem. Eu soube, disse ele. Desde a primeira noite, quando estavas na sala do trono com a tua vela a ler a inscrição, e ouviste eu entrar, e terminaste a linha antes de te virares. Ele fez uma pausa. Eu soube o que eras, soube o que significava. E eu voltei para os meus aposentos e passei 3 dias a dizer a mim mesmo que seria cuidadoso, que esperaria até a tradução estar completa, que a faria corretamente. E então encontraste a inscrição secundária, disse ela. E tu encontraste a inscrição secundária, disse ele. E sentaste-te no chão, em frente à plataforma, e leste-me uma carta privada esculpida na base do trono dos meus antepassados. Disseste ao meu conselho que o texto diz o que diz, e não o escreveste. Estiveste a fazer o teu trabalho com completa precisão, enquanto, simultaneamente, desmantelavas 4 gerações do quadro legal do meu PEC. E estiveste muito calma com isso. Não estive calma, disse ela. Estive a contar coisas. Pareceste calma, disse ele. Isso é diferente. O canto da sua boca moveu-se novamente, e desta vez tornou-se algo real. Breve, real. O tipo de sorriso que não se performava. Sarah, disse ele. Sim, eu gostaria de nomear a união, disse ele. Não em 6 dias. Agora, aqui nesta sala, sem testemunhas, porque... Ele parou. A inscrição secundária estava certa. Esperar que tudo esteja arranjado é como a perder, e eu já perdi demasiado em esperas cuidadosas. Ela olhou para ele por um longo momento. Então nomeia, disse ela. Ele manteve o olhar dela. Tu és a minha companheira, disse ele. Eu soube disso antes de entrares pelo portão,
Devia ter dito isso na primeira noite. Estou a dizê-lo agora. A sala estava muito quieta. Eu sei, disse ela. Sei desde a terceira linha. Por que não disseste nada? Por quê? Disse ela. És o alfa-rei. Não era o meu lugar nomeá-la primeiro. A lei não especifica quem a nomeia primeiro. Não, disse ela, mas fui cuidadosa. Ele olhou-a. Os olhos cinzentos estavam muito quietos e totalmente presentes, de uma forma que ela não vira neles até agora. Não a quietude do controlo, mas a quietude de algo que finalmente chegara onde ia. Ele estendeu a mão e pousou-a na borda da mesa de trabalho, sem a tocar. Apenas perto. A sua mão era grande e quieta, como o resto dele estava quieto. Vou nomeá-la, disse ele, na sala do trono, perante o conselho e o PEC, antes que os 6 dias acabem. Eu sei, disse ela. Estou a contar-te primeiro, disse ele, porque a lei exige declaração formal perante testemunhas, mas eu quero que saibas antes das testemunhas, antes do conselho, antes de tudo isto, que isto não é sobre a lei. Ela olhou para ele. A lei, disse ele, é a razão pela qual o farei em 6 dias, em vez de o ter feito já. A lei é o prazo. A razão é... Ele fez uma pausa. Terminaste a linha antes de te virares. Sentaste-te no chão da minha sala do trono e leste-me uma carta privada esculpida na base do trono do meu antepassado. Disseste ao meu conselho que o texto diz o que diz, e tu não o escreveste. Estiveste a fazer o teu trabalho com completa precisão, enquanto, simultaneamente, desmantelavas 4 gerações do quadro legal do meu PEC. E estiveste muito calma com isso. Não estive calma, disse ela. Estive a contar coisas. Pareceste calma, disse ele. Isso é diferente. O canto da sua boca moveu-se novamente, e desta vez tornou-se algo real. Breve, real. O tipo de sorriso que não se performava. Sara, disse ele. Sim, eu gostaria de nomear a união, disse ele. Não em 6 dias. Agora, aqui nesta sala, sem testemunhas, porque... Ele parou. A inscrição secundária estava certa. Esperar que tudo esteja arranjado é como a perder, e eu já perdi demasiado em esperas cuidadosas. Ela olhou para ele por um longo momento. Então nomeia, disse ela. Ela manteve o olhar dela. Tu és a minha companheira, disse ele. Eu soube disso antes de entrares pelo portão. Devia ter dito isso na primeira noite. Estou a dizê-lo agora. E pretendo continuar a dizê-lo por muito tempo. Isso são mais palavras do que costumas usar, disse ela. E o disse-te que tinha estado a praticar. Ela riu. Um som curto e real. O tipo que ela normalmente não deixava escapar em ambientes profissionais. E a sala à volta deles continuava a curvar-se. E o ancião Prost estava muito quieto com o seu rosto suave a fazer algo complicado. E nada disso importava particularmente. Vou precisar de terminar a tradução, disse ela. Linhas 10 a 12. Ainda não as completei. Eu sei, disse ele. E a comissão de genealogia está tecnicamente completa, o que significa que a minha razão original para estar aqui acabou. Estou ciente, disse ele. Então, precisarás de uma nova comissão, disse ela. Pedirei ao Corim para elaborar algo, disse ele. Algo que demore um pouco, disse ela. Algo permanente, disse ele. Ela olhou-o. Ele olhou-a de volta, cinzento e firme e inteiramente certo, e pensou no homem que construíra o trono e escrevera a carta privada na base da plataforma e no que lhe custara dizer a coisa em voz alta antes que tudo estivesse arranjado e em como a inscrição dissera que valera a pena. Tudo bem, disse ela, permanente. Nos dias que se seguiram, o conselho ajustou-se, não graciosamente e não de uma vez. O ancião Prost apresentou 3 objeções formais ao longo de uma semana, cada uma mais tecnicamente precisa que a anterior, e cada uma respondida por Sara com a mesma precisão calma que ela trazia a tudo, citando a carta fundadora e a inscrição e as estruturas gramaticais específicas do scripto norte pré-conselho, até que a objeção parou, não porque Prost fora persuadido, mas porque ficara sem argumentos. Ela terminou a tradução. As linhas 10 a 12 revelaram uma provisão que ela suspeitara, mas não confirmara.
uma cláusula que afirmava que uma união formalmente nomeada perante o PEC carregava o peso total da lei fundadora, e que nenhuma revisão posterior do Conselho a podia alterar ou dissolver sem o consentimento de ambas as partes unidas. Traduziu-a cuidadosamente, escreveu-a na notação formal que usava para documentos legais e apresentou-a a Gideon numa tarde tranquila na sala do arquivo, com a mesma franqueza com que apresentara tudo o resto. Ele leu-a, pousou-a. Realmente pensaram em tudo, disse ele. Tinham que o fazer, disse ela. Sabiam que o conselho tentaria. Ele olhou-a. Sabiam sobre conselhos 4 gerações antes de existirmos. Sabiam sobre política, disse ela. Política não muda assim tanto. Ela ficou quieto por um momento. Então, o homem que escreveu a inscrição secundária. Sim. Achaste que ele sabia quando a escreveu? Achaste que ele sabia que seria lida? Ela pensou nisso. Acho que ele escreveu porque precisava de dizer isso em algum lugar. Se seria lido, era secundário. Gideon olhou para a inscrição acima do trono. Estavam agora na sala do trono, que se tornara na última semana um espaço por onde ela se movia tão naturalmente como nos arquivos. Olhou para ela por um longo momento, a maneira como ele por vezes olhava para coisas que importavam. Acho que ele ficaria satisfeito, disse ele, com o resultado, com o facto de alguém finalmente a ter lido, disse ele, e que tu não a largaste. Ela olhou-o. Os olhos cinzentos estavam quentes à luz da tarde, e ela pensou em como ela pegara num texto mal arquivado há 12 anos, porque a primeira página a cativara, e ela não conseguira largá-lo, e como esse texto fora aquele que lhe ensinara o scripto norte, e como ela não entendera na altura o porquê. Ela era assim com as coisas. Pegava nelas e não conseguia largá-las. Não, disse ela, não o larguei. Naquela noite, os fogos da cozinha ardiam bem. Alguém finalmente tratara das tochas no corredor leste e toda a ala estava mais quente por isso. Ela estava na sala do arquivo a terminar a sua redação formal da tradução quando ouviu os seus passos, e ela não levantou os olhos imediatamente porque estava a terminar a linha em que estava. Terminou-a. Depois olhou. Ela estava na porta com 2 canecas, o que era a coisa mais doméstica que ela vira ele fazer, e ele parecia ligeiramente ciente disso, e ela olhou para ele por um momento antes de dizer alguma coisa. Trouxeste canecas, disse ela. O Corin disse que não comias desde meio da manhã, Sarah, disse ele. Não é uma caneca de comida. É um começo, disse ele. Ela limpou um espaço na mesa de trabalho. Ele entrou, pousou as canecas e sentou-se na cadeira em frente a ela, a mesma cadeira em que se sentara quando lhe falara sobre a união. E ela pegou na sua caneca e olhou para ele por cima da borda. A reunião do conselho amanhã, disse ela. Correremos bem, disse ele. O Prost tem outra objeção. Ele tem sempre outra objeção, disse ela. Tu responderás. Responderei, disse ela, mas deverias saber qual é primeiro. Diz-me, disse ele. Ele ouviu com a atenção focada que trazia a tudo o que importava, e quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento, e depois disse, e a tua resposta? A mesma de sempre, disse ela. O texto diz o que diz. Ele assentiu. Sentaram-se na sala do arquivo, enquanto a noite se instalava à volta deles, e as notas de tradução estavam empilhadas em ângulos cuidadosos na mesa de trabalho, e os últimos folhos de genealogia estavam secos e prontos para a encadernação final, e lá fora, pela janela, a primeira geada da estação assentava sobre a pedra do pátio interior. Sarah, tu, disse ele. Sim. Ainda bem que não conseguiste ler depressa, disse ele. Ainda bem. Ela olhou para ele. E se tivesses traduzido em 1 hora e entregue ao conselho e partido, disse ele, teria passado o resto da minha vida sabendo que deixara a única coisa que importava sair pelo portão porque estava a ser cuidadoso. Ela ponderou isso. Terias vindo atrás de mim. Eventualmente, disse ele, depois de uma quantidade significativa de espera cuidadosa. Quão significativa? Considerável, disse ele. Demasiado tempo, disse ela. Sim, disse ele. Demasiado tempo. Ela pegou na caneta. É bom que eu leia lentamente, então. É o melhor, disse ele. Lá fora,
A geada assentava para a noite, e as tochas no corredor leste ardiam corretamente pela primeira vez desde que ela chegara, e em algum lugar no pátio, um dos lobos começara a uivar, baixo e constante, o tipo de som que não era alarme, mas reconhecimento. Opac notava algo que se acomodara. Ela continuou a escrever. Ele continuou sentado. O fogo na pequena lareira no fim da sala do arquivo ardia constantemente, e nenhum dos dois disse mais nada por um tempo, e o silêncio era do tipo que não precisava de ser preenchido. A quietude de algo que finalmente parara de se aguentar. Agora, Pac, aqui está o que quero saber de vocês. A Sarah tinha a tradução acabada na cabeça na terceira linha. Sentou-se com esse conhecimento durante 4 dias, sendo cuidadosa, sendo precisa, certificando-se de que tinha tudo antes de dizer alguma coisa. E Gideon sentiu a união antes de ela passar pelo portão e passou 6 dias a dizer a si mesmo que esperaria até que tudo estivesse arranjado. 2 pessoas, a mesma união, ambas a escolherem o cuidado em vez da honestidade, até que a inscrição secundária as fez parar. Então digam-me, a Sarah fez bem em esperar, ou estava a fazer a mesma coisa que disse a ele para não fazer, a guardar para si mesma até ter a certeza, que é exatamente como se perde? Deixem a vossa resposta nos comentários. Quero saber qual deles vocês acham que piscou primeiro. E se conhecem alguém que anda a sentar-se em cima de algo que devia ter dito em voz alta há muito tempo, enviem-lhes este vídeo. É para isso que servia a inscrição secundária. Vejo-vos no próximo.